90 anos, o Clube Cruz Maltino conquistava o primeiro campeonato carioca de futebol. Que não foi apenas um título, tá? O time de 1923 representou um marco na história do clube contra o preconceito. Tá na hora de ficar por aqui. Volta às 6, volta amanhã às 6. Um abraço a todos, mas dá só uma olhada nessa história. Os jogadores de futebol na década de 20 eram caracterizados por serem almofadinhas, por serem pessoas de classe alta, por pertencerem à elite. Pascoal, Arthur, Leitão, de novo em campo depois de 90 anos. No Vasco e Ponte Preta da última quinta-feira, os ídolos do presente vestiram a camisa de jogadores que mudaram os códigos sociais do futebol nos anos 20. Jogadores de futebol negros e pobres não eram vistos como jogadores de futebol. Eram aqueles que jogavam pelada e que tentavam imitar o esporte nobre da elite, que era o futebol. O Vasco desafiou as regras. Com os camisas negras, uma mistura de jogadores brancos e de pobres e negros venceu o Campeonato Carioca de 1923. Os outros clubes do Rio agiram rápido. Fundaram uma nova liga, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. Pelas novas regras da entidade, o Vasco teria que afastar 12 atletas negros. Se recusou e pagou o preço. O Vasco foi punido por isso, né? O Vasco quase praticamente excluído das competições por ter, né, na sua equipe negros, mulatos. E acho que o gesto mais forte de tudo isso é que o Vasco não recuou, o Vasco se posicionou com relação a isso. E se a gente voltar no período que foi, né, eu acho que é um gesto de grandeza. Em 1925, acabou aceito na AMEA, com uma condição. Era uma exigência da associação que os clubes tivessem sede própria. Começou então uma campanha de arrecadação de fundos entre os torcedores do Vasco. E em 1927 foi inaugurado um estádio que na época era o maior da América do Sul, São Januário. Hoje em dia, no muro do estádio, a pintura com os nomes de torcedores é uma referência à recusa em abrir mão dos jogadores negros de 1923. Mas 90 anos depois, o preconceito ainda não é coisa do passado. Às vezes, vários jogos com a seleção, às vezes quando jogas de visitante, escutas coisas que vão em cima do racismo. Eu acho que já em Europa já estão colocando vários regulamentos que às vezes os caras são cobrados, são multados, o torcedor. Mas aqui, nossa cultura, a nível de América do Sul, ainda todavia está lá embaixo. Todavia essa cultura não madura. A luta dos camisas negras não foi em vão. O equatoriano Tenório conheceu há pouco a história daqueles jogadores e aprendeu a admirar a coragem dos que ajudaram a combater o racismo no futebol. Mas, acima de tudo, passou a se inspirar em um time vencedor. Foi um time que mistura entre negro e branco, fizeram história mesmo. A história do Vasco da Gama conta e mostra que lá atrás, entendeu? O Vasco já entendia e já buscava isso, a igualdade, os direitos das pessoas, e é motivo, sim, de muito orgulho para todos nós vascaínos.